Olá pessoal, nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma aula sobre circuitos magnéticos. Na verdade, na disciplina nossa, a parte de circuitos magnéticos a gente resumiu ela a parte de transformadores, para vocês entenderem os princípios de funcionamento. Então, no laboratório eu vou abordar na mesma linha, tá? Então, nós temos aqui no laboratório nosso um exemplar de um transformador. Vocês conseguem ver aqui que ele tem um rolamento primário com uma certa quantidade de espiras no primário, onde eu posso aplicar uma tensão alternada de 220 volts nesses dois terminais aqui, tá? Isso aqui está levando aqui para os bornes dele aqui, mas eu não estou preocupado com isso aqui agora não, tá? Depois eu explico isso com mais calma. Basicamente esses dois bornes aqui, eles chegam aqui, ó, nesses dois terminaizinhos do lado esquerdo, tá? Um fio fininho, vou tentar dar um zoom ali para mostrar para vocês isso. Reparem que esses dois terminais aqui, eles chegam nesse fio bem fininho, tá? E do outro lado eu tenho outros 13 terminais, que a tensão é bem menor. A tensão vai de 0 a 6,5, se eu usar uma parte do enrolamento, ou até 13,3, que seria a tensão secundária desse transformadorzinho aqui. E vocês conseguem perceber que a bitola que sai lá de dentro, se eu conseguir dar um zoom aqui, vocês vão ver ainda melhor ainda. Repare que lá dentro do equipamento eu tenho fios finos e fios grossos. Esses fios grossos são os fios do secundário. Por que isso? Porque a gente sabe que a potência, ela é dividida, a potência, no enrolamento primário e no enrolamento secundário. Então, se eu diminuo a tensão no secundário, naturalmente a corrente tem que aumentar para ter a mesma potência. Então, dá para ver nitidamente, construtivamente, como um cara desse é interno. Mas antes de chegar nesse ponto, eu vou mostrar ele de novo com esse perfil aqui. O que nós temos aqui, A gente tem um material ferromagnético. Repare que aqui eu tenho várias lâminas de um material ferromagnético, tá? Vocês conseguem ver aqui, ó. Vou até fazer o barulhinho. Várias lâminas conectadas. Essas lâminas, pessoal, elas têm uma películazinha isolante que separa uma da outra. E daqui a pouco eu vou falar o porquê disso, Ou seja, cada laminazinha dessa aqui, ou seja, se eu soltasse esses parafusos aqui, ó, esses parafusos e esses parafusos aqui embaixo, naturalmente, se não tivesse todo esse enrolamento já instalado aqui, eu conseguiria separar essas lâminas. Lógico que essa película que liga essas lâminas, ela tem um efeito de cola, então não é tão simples assim separar essas lâminas. O fato é que um cara desse aqui, eu vou tentar deixar bem próximo, esse material ferromagnético desse cara aqui, ele é composto de várias lâminas, ok? E esse material, particularmente, é um material que foi feito para conduzir bastante o fluxo magnético. Ele tem uma permeabilidade muito alta, exatamente para poder fazer bem o papel do transformador, tá? A gente sabe que o transformador, quanto mais fácil for a passagem do fluxo por esse caminho magnético, melhor, tá? Então, de novo, essa facilidade para passar o caminho magnético depende de alguns fatores. Um deles é o tipo de material, a permeabilidade do material ferromagnético, tá? É um fator. Um outro fator é o caminho magnético a se percorrer. Então, a gente dá para ver aqui que eu tenho um núcleo central aqui, tá? Esse núcleo central, todas as bobinas, tanto de primário quanto de secundário, estão enroladas nesse núcleo central. E eu tenho uma divisão aqui, ó, por essas duas pernas desse cara aqui. Então o fluxo que ele está fazendo, ele passa totalmente pelo núcleo central e divide metade para um lado, metade para o outro, fazendo esse caminho magnético aqui. Então esse caminho magnético aqui, tanto para esse ramo aqui quanto para esse ramo aqui, o tamanho disso, quanto menor for, melhor. Ou seja, menor dificuldade vai ter para esse estabelecimento desse fluxo. Então é um segundo parâmetro que influencia o circuito magnético desse cara. Um é a permeabilidade, que é do material ferromagnético que está aqui. O segundo é o tamanho desse caminho magnético médio a se percorrer, tanto por esse lado quanto por esse lado. A gente pode olhar por cima também. Ou seja, eu tenho um núcleo aqui, ele sai, vem um tanto para cá e retorna lá embaixo, tá? E um terceiro parâmetro aí, que é a seção transversal desse material ferromagnético.
Então se eu fazer um corte nesse cara aqui, eu vou ter uma seção transversal. A gente consegue ver aqui, ó, que ele não tem uma, se for reparar aqui em cima, ele tem uma seção transversal. Se eu vou pensar a coluna que desce, nesse tamanho aqui, deixa eu tirar, toda hora eu perco o foco. Ele tem uma seção transversal aqui, ó, desse tamanho aqui, ó. A área que o circuito magnético da metade direita passa, tem essa área aqui. Do mesmo jeito que essa área central é bem maior aqui. Então a gente consegue ver que esse núcleo central em geral é um pouquinho maior, tá? Ok? Entendido isso? Então o caminho magnético desse cara aqui é típico de um transformadorzinho de pequeno porte, tá? Isso é muito comum no transformadorzinho de pequeno porte, esse tipo de arranjo. Ou seja, várias lâminas dessas de material ferromagnético e todas as bobinas conectadas num ponto só. Outra coisa interessante que vocês podem ver é o que vocês já viram. Eu tenho que as bobinas do primário, elas estão localizadas no mesmo local da bobina do secundário, uma enrolada em cima da outra. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que o fluxo criado por uma bobina que está passando nesse material ferromagnético também está passando pela outra. A gente fala que está com o mesmo enlace de fluxo. Ok? Então a gente consegue ver ele de novo. Vou dar um zoom. A gente consegue ver que as espiras do primário, que são as fininhas, estão no mesmo eixo, centradas no mesmo eixo que as bobinas do secundário, que são os fios mais grossos ali. Tá? Isso tanto em cima quanto embaixo. Tá acontecendo a mesma coisa embaixo. Repare que tem um material separando eles, né? São fios esmaltados, então eles já são isolados pelo verniz. Mas além disso, a gente também tem alguns papéis que separam eles externamente. Então tem um papel aqui, ó, um papel isolante aqui, ó, o barulhinho que ele faz. Ok? E internamente eu tenho isso também. Não sei se ficou claro vocês perceberem, mas lá, separando um núcleo do outro, eu tenho um papel também ali separando eles, tá? Vou tentar colocar o dedo aqui para indicar isso. Ok? Então isso aqui é um transformadorzinho da nossa bancada aqui, né? Modular que eu tirei. Então a gente vai acessar os bornes primário e secundário por aqui. Dá para ver, né? Que eu tenho aqui um rolamento primário de 220 volts, tá? E dois rolamentos, na verdade um só, né? Com um ponto central de acesso, sendo que eu vou de 0 a 13.13. Esse cara, pessoal, lembrando que só funciona com sinal alternado. Por quê? Porque todo o princípio de funcionamento dele é baseado na lei de Faraday, Lenz Faraday, que é o princípio da indução. Então, se não tiver corrente alternada nesse cara aqui, ele não vai funcionar. E esse cara foi projetado para trabalhar com 60 Hz. E por que isso? Porque a gente sabe o que? Ao aplicar uma tensão de 220 volts aqui, dado o número de espiras que tem aqui nesse rolamento primário, eu vou ter um determinado fluxo magnético. Ou seja, o fluxo magnético está diretamente relacionado à tensão senoidal aplicada. E esse fluxo magnético, ou seja, todo esse caminho magnético que existe na construção desse cara aqui, tanto de tipo de material, a permeabilidade do material, o caminho magnético, o comprimento do caminho magnético e a seção transversal desse núcleo aqui, definem a dificuldade ou não de se passar um fluxo magnético. E como eu já falei em outros momentos, né? A tensão manda o fluxo acontecer, mas quem faz o fluxo realmente acontecer, o fluxo só existe quando tem corrente elétrica. Então, a partir do momento que eu coloquei 220 volts nesse cara aqui, alternados em 60 Hz, eu sei qual o fluxo que tem que passar senoidal nesse meu núcleo aqui. Então, esse núcleo aí, ao definir 220 volts aqui, todo esse transformador foi construído para que, ao aplicar 200 volts nessa bobina do primário, vai se estabelecer um fluxo nesse material ferromagnético aqui, que seja possível. Por quê? Se eu não tivesse o número de espiras corretos, a seção transversal desse material, esse tipo de material e o tamanho desse caminho magnético aqui, a dificuldade de se passar o fluxo seria tão grande que, ao colocar 220 volts aqui, a corrente seria enorme, ao ponto de eu poder fechar um curto nesses terminais. Então, um projeto transformador, ele está definido dessa forma. Eu quero saber o que? Eu vou aplicar na tensão primária X volts. Bom, X volts a tal frequência. Sabendo que esse X volts nessa tal frequência vai me demandar um fluxo de Y, eu produzo um circuito magnético
tanto o tipo de material, quanto o caminho magnético a ser percorrido, quanto a seção transversal e o número de espiras, para que a corrente nesse primário não seja tão grande, a vazio, por exemplo. Por quê? A gente sabe que a lei de Faraday diz o seguinte, né? A tensão V é igual a N dφ dt, ou seja, o número de espiras vezes a derivada do fluxo. Só que concorda que essa lei, do jeito que ela é falada, a impressão que dá que a impressão não, a gente fala que o fluxo cria tensão? Isso é verdade. A variação do fluxo cria uma diferença de potencial nos terminais de uma bobina dessa. Só que isso acontece em geradores, onde eu aplico uma energia mecânica para criar variação de fluxo numa determinada bobina, uma bobina com um certo número de espiras, e aí nos terminais dessa bobina vai aparecer uma diferença de potencial, transformando energia mecânica em energia elétrica. Mas essa lei também serve no sentido contrário. Do mesmo jeito que tensão é número de espiras vezes a derivada do fluxo, se eu inverter isso e integrar o lado esquerdo e o lado direito dessa equação, eu vejo que vai existir uma equação que, ao definir uma tensão, uma função senoidal de tensão, eu obtenho uma função senoidal também de fluxo. Ou seja, se eu aplicar uma energia elétrica que cria uma diferença de potencial oscilante de uma onda senoidal, vai se estabelecer um fluxo magnético nessa mesma bobina. Então, o que está acontecendo aí? A lei de Faraday também ela cria o caminho contrário. Se eu definir uma tensão aplicada senoidal com uma certa frequência, obrigatoriamente eu estou definindo um fluxo magnético, ok? Bom, mas isso aí, o fluxo magnético não é criado por tensão. O fluxo magnético, quem cria fluxo magnético é corrente elétrica. O fluxo só existe pela lei circuital de Ampère se existir deslocamento de carga elétrica. E a gente sabe que deslocamento de carga elétrica é corrente elétrica. Então, só vai existir fluxo se eu tiver corrente elétrica. Então, a lógica é o seguinte: ao aplicar uma tensão de 220 volts aqui em 60 Hz, eu ordeno que exista uma certa onda senoidal de fluxo nesse meu circuito magnético aqui. Só que quem vai estabelecer isso obrigatoriamente é a corrente elétrica. Então vai circular uma corrente entrando nesse terminal, passando no enrolamento primário desse cara aqui, que vai fazer esse fluxo acontecer. A quantidade de corrente que vai ser necessária para estabelecer esse fluxo vai depender de toda essa dificuldade que tem de se estabelecer esse fluxo aqui ou não. Ou seja, se fosse um material que com a seção transversal pequena, com um caminho magnético longo e um material que não tivesse uma boa permeabilidade magnética, para estabelecer esse fluxo definido aqui pela tensão 220 e o número de espiras, eu teria que circular uma corrente muito alta num cara desse. Entenderam a ideia da coisa? Vamos pensar na lógica contrária. Eu quero reduzir essa corrente no primário a vazio. Então eu poderia melhorar esse material ferromagnético, colocar um material ferromagnético melhor, com a permeabilidade maior. Eu poderia diminuir o caminho magnético desse cara aqui, ou seja, reduzir o tamanho dele dentro do possível, lógico, que isso é uma limitação de projeto, e aumentar a seção transversal desse caminho magnético aqui. Tudo isso facilita o estabelecimento do fluxo. Portanto, a corrente que vai estabelecer esse fluxo não precisa ser tão grande. Entendeu a lógica da coisa? Então vamos lá, na hora que eu aplico uma tensão aqui para um número de espiras N, a corrente que vai circular aqui vai depender única e exclusivamente do projeto do circuito magnético, ok? Se for um projeto bom, pouca corrente. Se for um projeto ruim, que dificulte a passagem do fluxo, a corrente vai ser enorme, mas o fluxo vai se estabelecer. O que eu quero dizer com isso? Quem manda no fluxo magnético disso é a tensão aplicada aqui, ok? E a corrente só obedece. Ela vai olhar assim, opa, tá fácil de passar esse fluxo aí, então vai ser pequenininho. Opa, tá difícil pra caramba de passar esse fluxo, então ela vai ser enorme, ok? Eu vou depois mostrar isso no osciloscópio para vocês, esse princípio da corrente a vazia nesse cara aqui. Por quê? Ao determinar essa tensão senoidal aqui, eu vou ter que colocar um fluxo senoidal aqui também, né? A lei de Faraday deixa isso bem claro. Se a tensão é senoidal, o fluxo vai ser senoidal também, tá? Só que existem outras questões, e isso é uma relação linear. Só que existem outras relações nesse cara aqui que criam um problema, vou deixar ele assim. Que é o quê? Esse material ferromagnético aqui, como que ele se estabelece fluxo nele? Por que ele tem uma permeabilidade magnética boa?
Porque esse tipo de material aqui, ele tem é um material ferromagnético que tem os domínios magnéticos. Quem estabelece o fluxo aqui, na verdade, esse fluxo magnético vai acontecer nesse cara aqui devido aos domínios magnéticos que tem dentro desse cristalino, desse material. O domínio magnético nada mais é do que um conjunto de ímãs, pedacinhos de ímãs ali dentro, que se direcionam ora para um lado, ora para um outro. Na hora que eu direciono esses esses domínios magnéticos para um lado, ele cria um fluxo magnético por um certo sentido. Se eu inverto a polaridade desse fluxo magnético, ou seja, eu faço ele circular no outro sentido, só vai acontecer isso quando os domínios magnéticos desse cara aqui inverter. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Eu vou dar um exemplo do ímã permanente. O ímã permanente, eu não preciso aplicar tensão, variação de tensão, nada disso. Eu pego o material, um ímã permanente, ele já tem lá um fluxo magnético lá nele, natural dele. Por quê? Porque naquele material específico do ímã permanente, os domínios magnéticos já estão direcionados. Tá? Se eu pegar qualquer material metálico e colocar aqui agora, eu não vou ter nenhuma atração magnética aqui. Por quê? Porque nesse momento aqui, nesse materialzinho ferromagnético aqui, não tem nenhum resíduo de fluxo aqui. Isso aqui está parado há muito tempo, então os domínios magnéticos estão cada um olhando para um lado. Cada um olhando para um lado, eu tenho um fluxo residual de quase zero nesse cara aqui. Ok? Só que na hora que eu aplico a tensão de 220 volts, senoidal nesse cara aqui, o que vai acontecer? Pela lei de Faraday, eu sei que vai ter que existir um fluxo magnético também 60 Hz oscilando aqui nesse danadinho, e esses domínios magnéticos vão ter que se posicionar para que esse fluxo aconteça. E aí, o que acontece num cara desse aqui? Acontece o fenômeno da histerese, o fenômeno também das correntes de Foucault. Por que eu estou falando isso? Porque tanto o fenômeno da histerese quanto o efeito Foucault estão diretamente ligados com essa não linearidade entre corrente e tensão nesse primário aqui. O que eu quero dizer com isso? Na hora que esse domínio magnético estão alterando, ora para um lado, ora para o outro, ora ele está olhando para um lado, ora ele está olhando para o outro, olha para um lado, fazendo isso 60 vezes por segundo, eu tenho o que? Nesse cristalino desse material ferromagnético aqui? Eu tenho perda joules, porque isso está tendo um movimento de estrutura ali dentro. E estrutura não, né? Que a estrutura cristalina não muda. Mas você está tendo uma variação dos domínios magnéticos. E isso causa perda joules num cara desse aí. Então, naturalmente, esse núcleo magnético aqui, ele vai esquentar devido a essas oscilações dos domínios magnéticos dentro dele. Tá? Um outro efeito também que acontece, que é com a passagem do fluxo magnético dentro desse material ferromagnético aqui, isso aqui é metal. E fluxo magnético variando em uma superfície condutora criaria o que aqui? Criaria correntes induzidas no próprio material. Então eu teria aqui corrente circulando nesse cara aqui devido à circulação do fluxo. Essa corrente ela existe aqui. Só que esse laminar que eu comentei com vocês, que eu estou tentando dar um zoom para deixar bem claro esse laminar, ele evita isso. Por quê? Porque ele diminui esse caminho para a circulação dessa corrente. A corrente tem que circular dentro de uma lâminazinha dessa aqui. E isso reduz bastante esse efeito da corrente que a gente chama de corrente de Foucault. É uma corrente induzida no próprio material ferromagnético. Querendo ou não, esse material ferromagnético é um condutor de corrente elétrica também. Então, por mais que ele não seja tão bom quanto o cobre, ele conduz, ele circula, ele permite a circulação de corrente elétrica aqui. Então a gente tem que separar essas lâminas aqui uma da outra, com um isolantezinho entre elas, exatamente para você não ter essa circulação de corrente grandona aqui. Ó. No máximo você vai ter dentro de uma laminazinha dessa aqui uma pequena circulação de corrente, tá? Então esses efeitos, tanto da corrente de Foucault quanto da histerese, ela cria uma não linearidade nessa relação entre tensão aplicada nos terminais ali, que é uma tensão senoidal, né? A gente espera que seja uma tensão senoidal, e a corrente que vai circular nesse primário desse transformador. E eu vou mostrar depois isso no osciloscópio para vocês. E o cume disso é o que? É uma curva bem característica de fluxo e corrente. É a famosa curva BH, curva de densidade magnética, e é uma curva de intensidade magnética, ok? E por que um cara desse aí, né, ao aplicar 220 volts, vai aparecer 13.3 do outro lado? Se eu aplicar 220 volts aqui, vai aparecer 13.3 desse lado de cá.
Por que isso? Porque o mesmo fluxo que foi criado ao estabelecer a tensão de 220, ele está enlaçando as bobinas mais grossas do secundário. Só que como no secundário eu tenho menor número de espiras, ou seja, o N2 desse cara aqui é menor, a tensão induzida vai ser menor. Lembra que a gente falou, a lei de Faraday? Tensão é o número de espiras vezes a derivada do fluxo. Nesse cara aqui, se eu tenho 100 espiras, ok? Vai ser o que? 100 vezes a derivada do fluxo para dar tensão. Só que esse mesmo fluxo, a mesma derivada do fluxo, está acontecendo no secundário. Se eu tiver uma tensão, o número de espiras 10 vezes menor, por exemplo, a mesma tensão que foi aplicada aqui vai aparecer do lado de cá 10 vezes menor também. Então, basicamente, o que define a relação de transformação desses dois caras aqui, principalmente em condição a vazio, é a relação de espiras entre um e outro. Então, nesse caso aqui, ó, dá até pra gente ver quantas espiras tem no primário e quantas espiras tem no secundário. Vou fazer uma continha aqui, ó. Se eu pegar 220 volts, que é a tensão que está dizendo aí que é do primário, e dividir pela tensão no secundário total, que é 13,3, e dividir, eu tenho aqui 16,54. Vamos arredondar para 17. Quer dizer que eu tenho 17 vezes mais espiras no primário do que no secundário. Por exemplo, se eu tiver 10 espiras ali no meu secundário, eu vou ter 170 espiras no primário. Combinado? Bom, e por que eu tenho aqui 6,6, que é basicamente a metade do 13,3? Dá para ver que pelo esquemático que ele sai da metade. Ou seja, o número de espiras aqui, ó, é menor ainda, é a metade da total. Então o 220, para menos espiras ainda, vai para 6,6. Ok? Então quem define essa relação de transformação é o número de espiras. Ok? Esse é o princípio do transformador. O circuito magnético independe disso, tá? Independe disso. Entendido, pessoal? Então isso aqui é um transformadorzinho que a gente trabalhou, a gente tem aqui no nosso laboratório, mas não vai ser ele que eu vou trabalhar, tá? Eu vou usar um outro cara que ele é mais didático e mais fácil da gente entender, que é esse danadinho aqui. Esse danadinho aqui é um transformador de potencial, ele é utilizado para fazer medição de tensões elevadas. Mas esse modelo particularmente aqui, ele é bem didático, ele é bem interessante, porque a relação dele é 1 para 1. Ou seja, o mesmo número de espiras do primário tem no secundário. Então aqui ele já é fechado, né? Você não consegue ver o circuito magnético dele, já tem uma capa de epóxi protegendo ele. Mas basicamente eu tenho aqui um rolamento primário e eu tenho aqui os terminais do rolamento secundário, tá? Ele está virado ao contrário aqui, mas é primário desse lado, H1, H2 e secundário X1, X2. Não vou preocupar em explicar para vocês o funcionamento desse TP aqui, tá? Esse transformador de potencial, mas basicamente o que vocês precisam saber é que ele tem uma estrutura, um circuito magnético muito similar, tá? Com bobinas enroladas no ponto central aqui, só que o número de espiras do primário é muito parecido com o do secundário. Eu não vou afirmar que é exatamente igual, porque ele construtivamente ele tem que atender outras características, mas na teoria o número de rolamentos primários tem que ser igual ao número de rolamentos no secundário, ok? Bom, e por que eu estou mostrando esse carinha aqui? Porque a gente vai usar ele na nossa experiência. Eu vou aplicar a tensão nominal dele, dá para ver que a tensão nominal dele aqui, ó, é 115 por raiz de 3, tá? 115 por raiz de 3. 115 por raiz de 3 dá 66,4 volts, então a tensão nominal dele é 66,4 volts em 60 Hz, tá? A gente vai aplicar isso aí nele e vamos medir a tensão no primário e a corrente no primário sem colocar carga nele. Porque ao estabelecer a tensão de 66,4, eu vou estar estabelecendo o fluxo nominal desse cara aí. E a gente vai ver qual é a corrente que vai circular nesse cara aí ao estabelecer a tensão nominal nele. Ok? Vamos ver essa experiência aí? Bom, então aqui agora, né, eu tenho aqui na bancada aqui esse mesmo transformadorzinho que eu falei que é a relação 1 para 1. A tensão nominal dele é 66,4. Eu tenho os rolamentos primário e rolamento no secundário. Dá para ver que o secundário está aqui, ó, vazio. Tá? Eu não vou colocar o dedo ali, senão eu vou levar choque, porque já está ligado, tá? Mas o que eu estou fazendo aqui, né? Eu vou basicamente alimentar esse circuito primário aqui com tensão nominal de 66,4 volts. Só que eu não vou trabalhar só com a tensão nominal, eu vou trabalhar com valores menores e valores maiores. Para isso, eu vou usar quem? O nosso famoso varivolt. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o zoom para vocês verem, tá? Ó, esses dois aqui que alimentam o varivolt, aqui ó, tá aqui na minha mão. Eles vão lá para o varivolt, esse fiozinho aqui, ó. Então vou até deixar ele aqui para cima da bancada.
para não ficar tão bagunçado. Saindo do meu varivolt, que são esses dois fios aqui, ó, o verde e o azul. Saindo do meu varivolt, eles já iriam aonde? Eles já iriam no meu transformador. Então, ó, o azulzinho, ó, vou seguir ele aqui, ó, ele sai desse terminal, passa por aqui, vem aqui na minha mão e chega aonde? Chega nesse terminal da direita aqui, que eu estou chamando de H2 do nosso transformador, ok? E naturalmente eu teria o verdinho saindo de lá e chegando no terminal H1. Vamos ver o que está acontecendo aqui? Por que não está chegando exatamente ele? Porque eu quero medir corrente. Se eu quero medir corrente, eu tenho que colocar esse meu transformador em série com um amperímetro. Então repare que esse fiozinho verde está saindo daqui, tá? Ele está saindo daqui, ele está entrando aonde? Ele está entrando aqui, ó, num amperímetro, no canal, no terminal de corrente do amperímetro, e está saindo por esse fiozinho amarelo aqui, ó, ok? E esse fio amarelo está chegando aonde? Esse sim, ele está chegando no nosso terminalzinho. Então, ao fazer isso, eu coloquei em série aquele amperímetro em série chegando aqui. Tudo bem? Bom, vocês repararam que esse fio amarelo, ele está aqui enrolado nesse nossa ponta de corrente. Eu dei 5 voltas aqui para ficar uma corrente bem medida, para a gente conseguir tirar o ruído fora. O fato é que nosso osciloscópio também, além desse cara aqui, medir a corrente, que nesse momento está ali em 146 mA, eu estou medindo também a forma de onda com o osciloscópio. Ok? Nossa pontinha já está calibrada aqui e ajustadinha. Sendo que o que está sendo medido é 5 vezes o que realmente está passando aqui. Tá? Entendido isso? Com isso eu alimentei com a tensão controlada os terminais primários desse meu transformador. Tá? Com 60 Hz. Bom, e por que está saindo outros dois fiozinhos daqui? Eu estou levando isso aqui para onde? Esses outros dois aqui, ó. Tá vendo? Tá saindo aqui esses dois fios. Esses dois fios, pessoal, eles estão chegando aqui, ó. E esses dois fios chegando aqui, de novo, eu estou usando o protoboard, os bornes do meu protoboard, para deixar a coisa mais segura. Então, esse borne verde e vermelho também estão com a tensão, as mesmas tensões aplicadas aqui. Tudo bem? Então, o que eu fiz aqui agora? Repare que desse cara sai algumas coisas. Desses bornes verde e vermelho estão saindo alguns fios. Primeiro, vou falar do fininho. Um fiozinho vermelho fininho e um fiozinho laranja fininho. E está chegando aqui no protoboard, que daqui a pouco eu explico. E os outros dois são esses caras aqui em cima. Que estão indo para onde? Estão indo aqui, ó, para um outro instrumento. Que nesse caso aqui, esse instrumento está medindo o quê? Está medindo tensão. Então, nesse momento aqui, ó, do jeito que está aqui agora, está medindo 74,3 volts nesse momento aqui na bancada nossa. O que eu vou fazer? Não falei que a tensão não era 66,4? Eu vou abrir até o zoom para vocês repararem eu fazendo essa alteração. Ó, olha o que vai acontecer na hora que eu altero isso. Ó, deixa eu acertar o foco. Eu vou lá no varivolt e vou reduzir a tensão. Vou rodar para a esquerda a minha manopla. Olha o que acontece com a tensão. Tá vendo que ela está caindo? Vou levar a zero aqui, ó. Ou seja, botei a manopla toda para a esquerda. Ficou uma tensão ali de 130 milivolts, tá? Muito pequenininha. Então, aqui eu controlo a tensão. Eu vou subir, por exemplo, para 10 volts. Ó, subir para... quase 10 volts. Ok? Então, o nosso varivolt vai permitir que a gente faça diversas operações. E aí eu estou medindo essa tensão RMS aqui no nosso instrumento aqui. Do mesmo jeito que nesse momento tem uma corrente de 24 mA indo para a corrente que está circulando no nosso ornamento primário. Ok? Bom, então para terminar essa montagem, além de medir esse valor RMS aqui, além de medir esse valor RMS que vai no nosso instrumento aqui, eu também estou usando essa pontinha de prova do osciloscópio aqui, ó. E agora eu vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver bem. O que eu fiz aqui?
para ficar bem claro. Eu tirei o fiozinho vermelho e um fiozinho laranja e conectei aqui no nosso protoboard, ok? E reparem que desse protoboard aqui, onde chega o fiozinho vermelho, está saindo um fiozinho azul, que está ligado nessa ponta de prova aqui, ok? Do mesmo jeito que o meu fiozinho laranja, reparem, está chegando aqui no meu protoboard e dele está saindo um fiozinho azul ligado na outra ponta do nosso canal do osciloscópio. Então esse canalzinho de tensão aqui que está sendo utilizado está medindo a tensão da saída do varivolt, que é a mesma tensão nos terminais do nosso transformador. Então esse canal, ele está ligado aqui no nosso canal 3 do osciloscópio, está aqui no canal 3, é um canal roxinho, eu consigo já até mudar aqui para vocês verem isso. Eu posso vir aqui, ó, e mudar a escala aqui, ó. Tá vendo? Estou mudando a escala, 10 volts por divisão, 5 volts por divisão, mas eu vou deixar na que estava, 20 volts por divisão. Porque a tensão que está nesse momento é 10. Eu posso vir aqui, ó, vou tirar o zoom, e agora eu vou aumentar essa tensão para nominal. Vocês vão ver que lá no osciloscópio, aquela onda rosinha vai aumentar. Então, ó, eu vou aumentando aqui a tensão. E lá no osciloscópio vocês podem ver que ela aumentou também. Eu vou tentar deixar próximo da nominal. Tá vendo que lá no osciloscópio ela já passou os volts por divisão. Eu vou reduzir aqui. Olha lá, reduzir a escala. 50 volts por divisão, 63.5. Vou levar até o 66.4. 66.4 por aí. O fato é que eu tenho uma onda rosa ali, eu vou dar uma destacada daqui a pouco nela, que é exatamente esse canal que está medindo a entrada no meu transformador. Tudo bem? Vocês devem estar se perguntando, nossa, aquele monte de onda colorida lá, o que são aquelas outras formas de onda? Eu já posso falar do amarelo. O amarelo, pessoal, é a medição da corrente que está entrando no nosso primário. Então eu estou pegando aqui a corrente que está entrando no primário e estou medindo lá no osciloscópio. Então naquele momento lá, ó, olha a escala, 500 miliamperes para cada divisão. Então eu tenho um valor de pico aqui, ó, de 1 ampere ali no valor do pico. Mas lembrando que o que está sendo medido lá é 5 vezes mais do que realmente está. Tudo bem? Então no pico ali eu tenho 1 dividido por 5. Ok? No caso ali 200 miliamperes de pico, que se for ver o valor RMS dessa forma de onda, é o 112 miliamperes. Ok? Então esse 12 miliamperes lá no osciloscópio está mostrando na onda amarela lá, com aquela forma de onda toda distorcida, que daqui a pouco a gente vai abordar um pouco melhor ela. Ok? Bom, e por último vocês devem estar vendo ali que tem uma forma de onda azul, que é a onda do canal 2. Canal 2 é o canal azulzinho. E ela está ligada aonde? Se a gente for ver aqui no nosso circuitinho do protoboard, eu vou chegar agora para cá. O que eu tenho aqui agora nesse circuitinho que a gente montou aqui no protoboard? Eu tenho aqui uma impedância composta de resistência e de capacitância. Então eu tenho um conjunto de resistores aqui em série, ligados em série também, com esse fiozinho verde aqui, ó, nesses capacitores que estão em paralelo. Basicamente eu tenho uma resistência total equivalente aqui, daqui a pouco eu falo o valor dela, em série com uma quantidade de capacitância equivalente aqui também. E o total dessa tensão aplicada é exatamente o total da tensão lá. Ou seja, eu estou fazendo um divisor de tensão aqui entre um resistor e um capacitor. A gente sabe que para 60 Hz eu vou ter uma reatância capacitiva e uma resistência associadas em série. Ok? Por que eu fiz isso? Vou explicar o porquê que eu fiz isso. Primeiro eu vou botar aqui um zoom no resistor para vocês verem a ordem de grandeza desses caras. São resistores enormes. 270 k ohms, 270 k ohms, 100 k ohms, 100 k ohms e 100 k ohms. Por que eu botei esse monte? Porque eu não tinha um resistor maior, de 1 mega, por exemplo. Então eu fiz essa associação aí, deu em torno de 800 e poucos kilo ohms, 800 e pouco mil ohms.
E eu coloquei também aqui em paralelo, para aumentar a capacitância, eu coloquei aqui 3 capacitorzinhos que no total estão somando 113 nanofarads aproximadamente, tá? Então esse é o valor da ordem de grandeza aqui desses capacitores que estão aqui, ok? Bom, por que eu falo isso? É só a gente fazer a seguinte conta. Como eu falei, eu tenho em torno de 800 mil ohms de resistores, ok? E eu tenho uma capacitância de aproximadamente 113 nanofarads, ok? E é menos 9. Qual é a reatância que essa capacitância cria ao aplicar 60 Hz nele? É basicamente eu pegar essa capacitância de 113 nanofarads, multiplicar pelo 2πf, né, que é 377, e inverter isso. Ou seja, esse conjuntinho aqui, ó, desses capacitores em paralelo, eu tenho uma reatância, pelas minhas contas aqui, de aproximadamente 23,5 kΩ. 23,5 kΩ aqui. Só que eu tenho quase 800 aqui. Ou seja, 820 em série. Se eu colocar a impedância aqui para ver, olha o que vai dar. Então eu vou criar aqui, ó, um número complexo. 800 mil, ok, vírgula, 23,5 mil, 23.500. Vamos ver o tamanho dessa impedância? O tamanho dessa impedância, quando a gente passa aqui para polar, é 800,3 mil com um ângulo de 1,68 graus. O que quer dizer isso? Que essa impedância total desse conjunto montado aqui no protoboard é enorme, é em torno de 800 mil ohms. Então, se eu aplico uma tensão de 127, aí a corrente é ridícula, ok? É muito pequenininha a corrente. Mas o principal, essa impedância toda aqui tem aproximadamente ângulo próximo de zero, 1,7 graus. O que isso quer dizer? Quer dizer que a corrente que está circulando em série nesse conjunto todo aqui, ela tá adiantada 1,6 graus da tensão do nosso terminal do transformador. E o que isso quer dizer? Ao fazer isso, pessoal, aqui, eu consegui uma impedância total. Primeiro, que me dá uma corrente muito pequenininha, então os resistores aí são valores bem... A potência aí dá para ver que eles são fininhos, porque a corrente que passa neles é ridícula nesse momento, ok? E essa corrente, ela está adiantada apenas 1,6 graus. Por que eu fiz isso? Porque repare que eu estou pegando esse canal 2, que é o canalzinho azul lá do nosso osciloscópio, e ele está ligado aonde? Ele está ligado simplesmente em cima do conjunto de capacitores, em cima dessa reatância capacitiva. Para que serve isso? A gente sabe, pessoal, que a corrente no capacitor está adiantada em relação à tensão. Quer dizer que a tensão no capacitor está atrasada em relação à corrente. Mas como eu sei que essa corrente aqui está em fase com a tensão, né, nos terminais do transformador, então eu estou medindo no capacitor uma corrente que está atrasada a 90 graus. Não é exatamente 90 graus, porque a corrente aqui ela já está adiantada 1 grau, 1,7 graus. Mas no osciloscópio a gente não vai perceber isso. Então agora eu vou dar um zoom no osciloscópio para vocês entenderem por que eu fiz isso. Repare a forma de onda. Eu vou tirar o canal 1, vou desaparecer com ele aqui. Só para vocês verem essa forma de onda aí, azul e a roxa. Lembrando que a roxa ela é a forma de onda do primário. E a azul é a forma de onda medida em cima do capacitor, ok? E o que vocês estão percebendo ali na hora que eu dou? O que vocês conseguem perceber com essa forma de onda? Dá para ver que a forma de onda azul está atrasada em relação à forma de onda roxa. E eu vou dar um zoom aqui, ó, vou aumentar aqui para vocês enxergarem isso. Olha o que acontece aqui, ó. Eu vou botar azul aqui na origem ali para vocês perceberem o que aconteceu. O que aconteceu foi o quê? Que primeiro a roxa cruza do negativo para o positivo e só quando ela chega no pico dela, isso acontece na roxa, na azul. Então a azul, pessoal, ela está atrasada 90 graus. Dá para ver que ela está 90 graus atrasada em relação à roxa.
90 graus atrasada. E por que a gente fez isso com esse recursinho aqui do capacitor em série com resistor? Para a gente conseguir ver o que? Eu sei, pessoal, pela lei de Faraday, N dφ dt, que o fluxo em relação à tensão ali, ele está 90 graus atrasado. Então, basicamente, a gente está vendo naquela onda azul a onda de fluxo. É como se eu estivesse vendo através do osciloscópio o fluxo nesse nosso transformador, ok? Lógico, as intensidades, eu não estou medindo Weber ali, eu estou vendo aqui uma tensão, que é um divisor de tensão desse circuitinho aqui. Mas eu não estou preocupado com o valor daquele fluxo lá, não estou preocupado com a intensidade, eu estou preocupado com a posição dele ali no tempo. Ele está, o fluxo 90 graus atrasado em relação à tensão aplicada, que é a roxa. Tudo bem? Foi um artifício que a gente faz para mostrar o que eu quero mostrar daqui a pouco. Então eu vou habilitar novamente aqui o canal 1, a corrente, e a gente consegue ver que existe uma distorção. Eu vou desabilitar o canal azul para vocês verem só a mesma forma de onda da tensão e da corrente no primário. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, nesse momento, né, a gente está vendo ali no osciloscópio a tensão nos terminais do primário desse transformador e a corrente no primário, ok? Já tinha explicado para vocês a questão do fluxo, então vou habilitar o canal 2. O canal 2 é uma simulação do fluxo, a gente atrasa a forma de onda da tensão em 90 graus. Essa amplitude aqui não me importa, dá para ver que é uma amplitude pequenininha ali, tá, no canal 2. O fato é que ela está 90 graus atrasadas da tensão do terminal, tá? E já dá para vocês perceberem que existe uma não linearidade. Agora eu vou dar um foco aqui. Existe a não linearidade, como eu comentei com vocês, né? A questão da esterese, da saturação e das perdas Joules por Foucault no núcleo, cria o resultado disso, essa forma de onda amarela que vocês estão vendo aí. Então, sim, a corrente cria o fluxo, mas para que a corrente consiga criar aquele fluxo, a corrente tem que ser essa coisa feia que vocês estão vendo aí. Então, eu vou tirar a tensão, tá? A tensão nesse momento não importa pra gente, tá? Vou tirar ela aqui, a tensão do terminal. Então, nesse momento no osciloscópio, a gente está vendo aí uma forma de onda de fluxo, tá? E a outra forma de onda de corrente. Se a gente for pensar no gráfico BH, né, que é intensidade magnética no eixo X e densidade magnética no eixo Y, a gente consegue entender o que acontece com a curva de saturação e a esterese no material ferromagnético desse. Lembrando que intensidade magnética é basicamente número de espiras vezes a corrente. Então esse eixo X é um eixo de corrente. Do mesmo jeito que no eixo Y, que é o B, né, que é a densidade magnética nada mais do que fluxo por área. Portanto, no eixo Y eu posso colocar fluxo. Então eu consigo facilmente, naquele gráfico de saturação que vocês estão acostumados a ver na teoria, olhar no eixo Y fluxo e no eixo X corrente. E é isso que eu vou fazer aqui no osciloscópio. Então nesse momento ele está em condição nominal, né? Já viram ali que ele está com tensão nominal. Portanto, corrente a vazio na tensão nominal. Então, o que vocês estão vendo ali é a corrente a vazio. Essa corrente é simplesmente para magnetizar e atender as perdas desse núcleo. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir usar um recursinho interessante desse osciloscópio, que é mudar a forma de apresentação. Então, eu vou apertar aqui Display, o botão Display, vai aparecer esse menu. E ele está aqui, ó, formato YT. O que seria o formato YT? É o que está aí hoje, que é a grandeza do canal, no caso canal 1, canal 2, ao longo do tempo. Se eu apertar aqui e mudar o formato, XY, olha a mágica acontecendo. Onde eu tenho o canal 1, que é o nosso canal de corrente, no eixo X, é esse eixo aqui, tá? E o canal 2 no eixo Y. Lembrando que o canal 2 está mostrando para a gente o fluxo. Então, olha o que apareceu para a gente, pessoal. Ao longo do tempo, essa onda está oscilando. Ela dá uma volta 60 vezes por segundo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar essa forma de onda com bastante cuidado para vocês. Eu até ajustei aqui, ó, para provar que o eixo X muda a corrente. Olha, eu vou mexer aqui, ó, a escala de corrente. Tá vendo que muda a escala? Vocês estão percebendo a escala de 1 ampere?
500 mil e assim por diante. Então essa escala que eu estou fazendo aqui é para mostrar que é no eixo X. E aqui, ó, se eu mudar essa aqui, eu vou apertar o canal 2 aqui, ó, ele está em ganho fino. Deixa eu colocar em ganho grosso aqui, ó, vocês vão ver que vai achatar ou esticar a forma de onda, tá? Então por que eu deixei no ganho fino? Porque eu quero deixar, olha, eu vou deixar aqui, ó, ganho fino. E vou deixar essa fórmula de fluxo, como a gente não tem um valor exato de fluxo, não é Weber que a gente está vendo aí na tela do osciloscópio, eu vou deixar ali 3 quadrinhos, tá vendo que eu estou deixando aqui, ó, 3 quadrinhos para esse pico e 3 quadrinhos para esse pico aqui na condição nominal. Isso é interessante por quê? Porque depois eu vou variar a tensão e vocês vão ver que o fluxo é proporcional realmente à tensão, já que a gente não está mudando a frequência. Tá ok? Então, na condição nominal eu tenho 3 tracinhos de fluxo para cima e 3 tracinhos de fluxo para baixo quando eu corro na escala de 900 milivolts por divisão. Ok? Bom, o que está acontecendo aí, né? O que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo a combinação, como eu falei, da curva de saturação e do efeito de histerese. Se fosse magnetizar isso aí do início, um cara desse do início, e o núcleo estivesse completamente desmagnetizado, eu não teria nem corrente e nem teria fluxo. Então seria esse ponto central. A partir do momento que eu liguei o meu transformador de potencial, o que aconteceria? Eu teria fluxo e para isso eu teria que ter corrente para isso acontecer. Então ele sairia desse ponto, excursionaria até essa extremidade aqui. Lógico, na proporção, na relação entre fluxo e corrente que a curva dá. O que está acontecendo aqui? Olha o que acontece. Esse ciclo, quando a tensão começa a diminuir, o fluxo também deveria diminuir. Olha o que acontece. Ele começa a diminuir o fluxo e a corrente também. Ao ponto de ter corrente zero, a corrente passa a ser zero. Opa. E mesmo com corrente zero, eu tenho um fluxo residual aqui em cima. Esse é o efeito que eu falei para vocês dos domínios magnéticos. Os domínios magnéticos têm uma dificuldade para inverter de direção. Então eu precisaria aplicar uma força magnetomotriz contrária aqui com a corrente contrária para que esses domínios magnéticos zerassem. E só aqui eu não teria fluxo nenhum, ou seja, eu teria uma corrente em sentido contrário e só nesse instante aqui eu teria um fluxo zero. E aí esse fenômeno continua, né? Fazendo força magnetomotriz ao contrário para ter fluxo no sentido contrário. Começa o sentido contrário novamente, a corrente passa a ser zero, mas eu tenho um fluxo residual aqui embaixo. Só depois de aplicar uma certa corrente que eu consigo zerar o fluxo e esse ciclo se repete, fazendo a nossa famosa curva de histerese. Tá ok? Vocês estão vendo aí a curva de histerese desse transformadorzinho que a gente está ensaiando. Ok? Bom, e por que ele é desse jeito aí, né? Por que ela já tem esse biquinho para cá, esse biquinho para cá? Vocês vão perceber isso na hora que eu começar a fazer a alteração no sinal de tensão, na amplitude do sinal de tensão. Então eu vou fazer isso aqui agora. Eu vou reduzir essa tensão de 66,4 para 22, seria 1/3 do valor. Então olha o que vai acontecer na hora que eu levo para 1/3 do valor. Lembrem que eu tenho 3 tracinhos aqui. Eu vou abrir o zoom para vocês conseguirem ver as duas coisas, ok? Então vamos lá, eu vou abaixando a tensão aqui, ó. Primeiro eu vou levar para 44. Tá aí, ó, 2/3 do valor da tensão nominal. O que vocês perceberam na curva de magnetização? Reparem que agora eu tenho 2 tracinhos. Ou seja, eu estou olhando o fluxo. Então o fluxo também caiu 1/3. Foi para 2/3 do valor do fluxo nominal. Ok? E aquele biquinho deixou de existir, né? O biquinho já não é tão pronunciado assim. Vou reduzir mais, vou reduzir para 1/3, para 22 volts. Vou abrir o zoom novamente. Vou reduzir para 22 volts. Reparem a forma de onda. Eu estou arredondando para 22, tá, gente? Opa. Aí. 22,9, 21,9, quase 22. E o que vocês repararam na forma de onda lá? Aquele biquinho já não acontece e o fluxo
um quadrinho para cima, um quadrinho para baixo, ou seja, reduziu também para 1/3. Ou seja, vocês repararam que o fluxo reduziu proporcionalmente à tensão aplicada? Porque a gente manteve a frequência em 60 Hz. Ok? Então o fluxo é proporcional, sim. O número de espiras não mudou, então se eu reduzo a tensão na proporção, o fluxo também reduz na mesma proporção. Agora eu vou fazer o caminho contrário. Eu vou subindo aqui, eu vou dar um foco agora aqui, deixar aqui, não vou mostrar mais os valores da... reparem também uma coisa. Nesse valor de 1/3, olha a corrente. Reduziu consideravelmente, né? Bom, vou então fazer o que agora? Vamos ver a forma de onda no tempo. Então eu venho aqui agora para valor de 1/3, e vamos ver a forma de onda ao longo do tempo. Então eu vim aqui, novamente em display, formato YT. Bom, estão vendo que o fluxo está pequenininho ali, eu não vou mudar a escala dele, eu só vou mudar a escala de corrente para vocês verem o formato da forma de onda de corrente. Tá vendo que ela não está mais deformada igual na onda anterior? Vocês conseguem ver isso? O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, né, para o valor que estava. E agora eu vou aumentar aqui, tá? Então eu vou narrando a tensão que está e vocês vão vendo o comportamento da corrente. E reparem que o comportamento do fluxo está ali, ó, um tracinho. Tá vendo? Um tracinho aqui. E eu espero que quando chegar na nominal ele volte lá para o terceiro quadradinho. Vamos então subir. 22, estou subindo o fluxo. E olha o que está acontecendo com a corrente. Ela aumenta naturalmente, né? Ó, cheguei em 2/3 da tensão nominal, em 44. Ok? O que começou a acontecer com a forma de onda de corrente? Ela começou a se deformar. Tem uma região ali que começou a esticar um pouquinho mais. Ok? Vou levar para a condição nominal novamente. Olha o que acontece com a forma de onda da corrente. Estão vendo o efeito que aconteceu? Que apareceu uma corcova ali na forma de onda da corrente, ó. Apliquei novamente a tensão nominal. 66.4. Tá vendo que o fluxo foi para a condição de 3 quadrinhos e a corrente era aquela forma de onda que a gente já tinha visto, ok? Bom, vou continuar aumentando agora aqui. Agora eu vou aumentar 22 volts para cima. Eu vou levar aquele quadrinho, o fluxo azul, até um quadrinho mais acima, ok? Ou seja, em torno de 88 volts. Vocês vão perceber o que vai acontecer com a corrente. Vamos lá, vou levar até 88 volts. Olha o que está acontecendo com a corrente. Está vendo que está tendo um aumento significativo numa certa região da corrente? E eu nem cheguei no 88 ainda. Aí, ó. Eu vou até mudar a escala. Nem vou mudar a escala para vocês verem que é coisa. Ó, chegou em 87. Deixa eu colocar aqui 88. Ou seja, eu aumentei aí 30% da tensão no nosso instrumento aqui. Repare que a corrente aumentou consideravelmente. E por que isso aconteceu? Na hora que eu colocar no outro gráfico, isso vai ficar claro para vocês. Então eu vou retornar lá para a condição de 1/3 da tensão nominal. E agora eu vou mudar aqui para o formato YT, igual nós já tínhamos visto. Ok? Bom, repare que essa largura não muda tanto, porque isso é uma característica dos domínios magnéticos, da própria esterese desse material. Mas olha o que acontece ao vou aumentar a tensão. Então, 1/3 da tensão, 22 volts, eu vou levar para 44. Lembrem o que aconteceu com a corrente. Cheguei em 44. Ainda é uma forma de onda interessante. Vou levar para nominal. Próximo quadrinho. Repare como é que isso já dá um biquinho. Aquela corcova que vocês viram faz esse biquinho aparecer. E aí, ó, cheguei na tensão nominal, tá? Tá nesse momento aqui no medidor aqui. Se ele não desligar. Nesse momento aqui em 66.4. Nesse momento. Olha, de novo, vou mudar aqui para vocês verem a forma de onda nominal. Agora, de novo aqui, eu vou aumentar mais um pouquinho. Eu vou levar agora para 88. Olha o que está acontecendo. Repare que ao subir ali no eixo X, olha o eixo Y como é que... Desculpa, ao subir no eixo Y, olha como é que o eixo X estica muito. O que está acontecendo aqui nesse momento? Aquela corcova que vocês viram, ela cria esse efeito enorme aqui. Ou seja, eu estou precisando de muita corrente para criar o fluxo proporcional a essa tensão de 88 volts.
ok? E por que isso está acontecendo? Por que está aumentando tanto essa corrente? Porque os domínios magnéticos já estão quase todos direcionados. Então eu preciso de muita corrente para isso acontecer. Eu cheguei na condição de joelho de saturação desse transformador. E se eu tentar aumentar mais aqui ainda, essa corrente vai aumentar ainda mais. Nesse momento, olha, o valor RMS dessa forma de onda está ali, 230 miliamperes, é uma corrente pequena. Mas se a gente for ver a forma de onda dessa condição aqui no osciloscópio, vamos ver que ele tem um pico considerável ali nele. Vamos ver isso aqui. Olha o valor de pico enorme ali. Ok? Então, ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou voltar aqui para a condição YT e vou mudar essa escala aqui. Ó. Vou deixar uma escalinha menor. Ok? Vou voltar na condição nominal para vocês verem essa forma de onda na condição nominal. 66.4. Tá aí na condição nominal. E agora eu vou aumentar isso aí para não apenas 22 volts para cima, vou aumentar para 127 volts esse negócio, vou aumentar consideravelmente. Vou mudar também a escala aqui, ó, desse aqui. Então tá em condição nominal, tá? Então olha o que eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu botar ganho grosso, que aí eu consigo mudar rapidamente aqui. Ali, ó, eu vou colocar dentro de 2 quadrinhos esse cara, tá? Ou seja, a condição nominal agora vão ser 2 quadrinhos. Estou fazendo um ajuste de ganho fino ali, tá vendo? Ou seja, ele em condição nominal. Tá aqui, ó, 2 quadrinhos para cima e 2 quadrinhos para baixo. E vou fazer esse ganho fino também no canal 1 de corrente, para deixar na condição nominal dentro de um quadrinho. Já está quase num quadrinho, né? Já posso considerar que está num quadrinho. Aí, ó, um quadrinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar consideravelmente com essa forma de onda, com essa escala que vocês estão vendo aí, ok? Deixa eu ajustar o zoom aqui para vocês o foco, para vocês não perderem nada. Então vamos lá, vou aumentar 88. Repare que para aumentar no eixo X, o eixo Y aumenta demais, aumenta muito. Tá aí, ó, 88. Vou levar para 100 volts. Olha o que está acontecendo para chegar em 100 volts. Tá vendo que eu consegui aumentar ali um quadrinho apenas e olha quantos quadrinhos à direita aumentou de corrente? Viram isso? Vou aumentar mais, vou levar até o 127. 107 volts. Tá vendo que no eixo Y quase não muda, mas no eixo X aumenta consideravelmente. Vou aplicar 127 nesse TP nosso, ou seja, já é uma tensão muito maior do que a nominal dele. 120, vai? Não vou extrapolar não, porque já extrapolou o nosso gráfico ali pra caramba. Se eu for ver aqui no eixo Y, formato YT, olha a corrente como é que saltou ali. E nesse momento, eu tenho valores RMS dessa corrente aí, ó, de 600 mil. Então, pessoal, vocês acabaram de ver o fenômeno da saturação de um transformador, ok? Deixa eu voltar aqui. E essa seria a curvinha de esterese numa condição completamente sobredimensionada do fluxo magnético. Ou seja, o transformador ele não consegue criar tanto fluxo assim. Para isso, eu preciso injetar muita corrente. A corrente tem que ser muito grande para poder estabelecer o fluxo que eu defini. Então, vou voltar para a condição nominal. Voltei para a condição nominal. Estou voltando para a condição nominal. Aí, 66.3. Ok, pessoal? Entenderam isso? Ficou claro esse conceito? Quanto maior essa região desse material, dessa curvazinha ferromagnética aí da esterese, mais perdas ele tem, tá? Mais perdas ele tem devido ao aquecimento pelos domínios magnéticos, tá? O material que tiver essa área aqui dentro menor possível é um material que vai ter menos perdas. Isso aí acontece basicamente porque esse TP, a função dele é reproduzir o sinal no primário e no secundário. Então a construção dele foi daquela forma ali, para que isso acontecesse. Ok? Eu vou deixar com essas escalas, tudo do jeitinho que tá. A única mudança que eu vou fazer vai ser nesse transformador aqui. Ao invés de usar ele, eu vou usar aquele transformador da bancada, como eu apresentei no comecinho da aula. Aí vocês vão ver
a diferença, tá? Não vou mudar nada. Eu vou simplesmente desligar a bancada, trocar os terminais aqui no outro transformador e a gente vai olhar como é que ele se comporta lá. Lembrando que esse é 66.4 em 115 mA, 114 mA. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Então, né, como eu falei, eu vou fazer a seguinte transformação. Eu vou primeiro desligar a bancada. Ó, desliguei a bancada. Zerou a tensão, tá tudo zerado, então eu posso colocar a mão. Vou vir aqui, vou tirar esse terminal aqui, que tá vindo no primário desse meu TP, e vou colocar na entrada desse cara aqui. Lembrando que esse outro aqui é 220, então 66 ele tá muito confortável em relação a fluxo. Ele pode estabelecer um fluxo muito maior do que esse, porque a tensão que ele precisa aplicar aqui para criar o fluxo nominal desse danadinho aqui é 220 volts. Eu tô aplicando apenas 66. Tá? Então eu vou tirar esse cara daqui. Tirei esse cara daqui. Vou trazer isso para cá para ficar mais adequado aqui a imagem. Ok? E vou agora ligar. Vocês vão ver o que vai acontecer. Depois a gente olha a forma de onda. Liguei. Naturalmente eu vou aplicar 66. Na verdade não foi, né? Foi um pouquinho menor porque o varivolt tem uma quedazinha de tensão um pouco menor. 66.9. E olha a corrente. Apenas 13 mili. A 13 mili, ou seja, a corrente de magnetização quando eu tenho 67 volts nesse carinha aí é simplesmente 13 miliamperes. E olha lá como é que ficou a forma de onda no osciloscópio. Nossa, professor, é quase uma linha. Sim, porque a corrente, esse material magnético é tão bom para passar esse fluxo que está sendo demandado que a corrente é mínima. A corrente é pequenininha, ao ponto de eu mudar a escala aqui desse canal de corrente para a gente tentar enxergar alguma coisa. Então eu vou vir aqui, ó, deixa eu passar para dentro grosso, vou voltar para o formato de onda YT. Tá vendo que a forma de onda amarelinha quase não aparece? Eu vou mudar aqui a escala aqui, ó, dela, vou piorar, vou deixá-la mais sensível. Aí já aparece ruído, né, porque a corrente é bem pequenininha, mas ainda tá vendo que é uma forma de onda quase senoidal, não tem tanta distorção assim. E isso reflete no eixo Y, tá vendo? Ali, lógico, tem um ruído associado, mas tá lá a curvinha do jeito que a gente tinha já visto no outro lá. Lembrando que tá numa escala diferente. Eu vou voltar para a escala de 1 ampere, igual estava no início. Então tá aí a forma de onda inicial, né? Ou seja, se esse transformador fosse projetado para 66,4, se a gente trabalhasse isso como a corrente de magnetização seria essa aí, eu quase não teria esterese nesse meu transformador, ok? Só que eu vou fazer agora, eu vou aumentar a tensão, é 220, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma pequena mudança aqui, ó. Primeiro eu vou tirar essa medição de tensão aqui, porque essa ponte de prova ela não foi feita para aguentar 220 volts. Então eu vou tirar aqui. Ou seja, eu não estou mais medindo a tensão pelo osciloscópio a tensão primária do osciloscópio. Ou seja, não vou ter problema de queimar o canal de tensão do osciloscópio. Aqui eu vou deixar, porque essa tensão aqui é um divisor de tensão, né? Então a tensão aqui vai continuar sendo pequenininha, tá? E ali vai continuar medindo a tensão. Como eu quero 220 e eu tinha colocado o nosso varivolt sendo alimentado por tensão fase terra, o que eu vou fazer agora? Vou desligar aqui, né? Vou zerar meu varivolt e agora eu vou aplicar a tensão na entrada dele. Ele permite essa tensão, uma tensão AC, uma tensão bifásica, ok? Deixa eu levantar aqui de novo aqui. Então a gente vai monitorar o valor de tensão como? A gente vai monitorar o valor de tensão com apenas o valor RMS do multímetro Fluke. Vou ligar aqui tudo de novo novamente. Está zerado o nosso varivolt, ele já está alimentado agora com 220 e eu vou ligar todo o conjunto. Liguei todo o conjunto, né? A tensão é pequenininha. Eu vou deixar aqui para aparecer as duas coisas. Ok? Então vou aumentando a tensão até o 66,4, que era o que estava antes. Tá aí, repare que a corrente continua sendo ridícula, continua sendo 12 mili, porque a tensão está bem abaixo. Eu vou levar para o 127 de uma vez, e reparem ali a forma de onda lá. Vou levantar até... Eu vou chegar aqui no extremo aqui do... Ó, tá em 115, 120.
127, que ainda é bem menos do que a tensão nominal desse transformador. E repare que continua ainda uma linha bem esticada lá na nossa curva de esterese, ou seja, a área daquela seção ali é muito pequenininha. E a corrente RMS a vazio é 21, ok? Ainda está longe do que a gente quer. O que eu vou fazer? Repare que já estourou a escala aqui do nosso osciloscópio. Então eu vou vir aqui, vou mudar para ganho fino, é grosso, e vou deixar ele mais estreitinho aqui para a gente poder chegar. Ou seja, do jeito que está ali agora é 127, eu vou levar até o 220, tá? Lembrando que não tem perigo, porque a tensão que ele está medindo ali é muito pequenininha, ok? Então vamos continuar subindo. A corrente está aumentando. Repare que agora começou a aparecer a curvinha característica, porque eles projetam para uma condição de operação que apareça próximo do joelho. Eu tenho que aproveitar o máximo possível do circuito ferromagnético desse meu sistema. Então, todos os projetos têm uma curva similar a essa. Ó, 220. Essa é a condição nominal. Olha que coisa interessante. 220, só apenas 73 mA. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o circuito magnético, com o comprimento do circuito magnético, com o material do circuito magnético, com o número de espiras e a seção transversal desse cara aqui. Todos esses parâmetros de projeto definem aquele 73 mil e definem aquela curva lá. E olha como é que está nesse caso agora. Tá vendo que a seção transversal dele é bem pequenininha? Viram isso, pessoal? Isso porque eu mudei de material, tá? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido aí o conceito da coisa, tá? Entendido como é que funciona aí um circuito magnético de um transformador. A gente poderia fazer outros circuitos magnéticos, mas eu acho que entender bem o transformador, isso ajuda bem a gente. Se eu for medir nesse momento aqui a tensão no secundário aqui, quanto que vocês acham que vai ter de tensão no secundário aqui? Vamos ver? Vou pegar aqui, ó. Vou mudar essa tensão que está sendo medida no primário e vou colocar ela no secundário, só para a gente ver, tá? Tô tirando ela aqui do primário e vou colocar aqui no secundário. Ó. Ou seja, os 220 volts está dando 13,48. Pela placa aqui era para dar 13,3, mas a gente sabe que isso não é exato. Ok, pessoal. Então, e lógico, se eu colocar metade das espiras, se eu vier aqui e colocar aqui no borne da metade das espiras, vier aqui, ó, tirar esse cara daqui e colocar aqui, eu vou ter ele está bem no limiar da escala. Deixa eu botar aqui a manual. Aí. 6,9. Ok, pessoal? Bom, ali está a nossa curvinha de magnetização, a curva de esterese desse material ferromagnético na condição nominal. Se eu passar isso aqui para o eixo de tempo, vocês vão ver que ele está com o trigger em outro canal. Deixa eu mudar o trigger aqui para o canal 2. Aí ele para a forma de onda. E ali vocês conseguem ver que ela já tem também uma distorçãozinha. E esse padrão aí é típico da curva de magnetização. Ela tem uma distorção harmônica aí bem característica.